pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais esse vídeo. Eu sou a Lara Nunca Reginato, e hoje então vamos falar um pouquinho sobre o arquétipo da donzela. Bom, o arquétipo da donzela, ele está diretamente relacionado ao lua crescente, e para as mulheres, que não tomam contraceptivos que inibem o seu processo menstrual, é justamente a fase da pré-ovulação. Quando saímos aí de um período, bem intenso e longo aí da fase yin, da fase mais introspectiva, que é ali a lua minguante, o arquétipo da feiticeira, a lua nova, o arquétipo da bruxa anciã, e estamos então com as nossas energias renovadas, a nossa sexualidade ela flora, a gente tem aí um aumento da libido, e um movimento de energia muito mais externa, é o começo da fase yang lunar, a fase do elemento ar, e está ligado também à primavera, à estação da primavera. Então, só por isso a gente já percebe, que essas energias da donzela, ela tem muito a ver com a nossa menina, ela tem a ver com esse reencantamento do mundo, dessa diferente maneira de olhar para as coisas, com mais alegria, com mais leveza, com mais entusiasmo. Então essa é uma fase onde nós devemos dar vida aos nossos projetos, aquilo que se iniciou lá na fase nova, na troca ali, o arquétipo da bruxa anciã, onde a gente está trabalhando essas duas coisas ao mesmo tempo, limpando tudo que veio do ciclo anterior e renovando as energias, intuindo, percebendo coisas, Então, na fase da donzela, na lua crescente, a gente coloca isso no mundo, a gente coloca isso em ação. Lembrando sempre que essa é uma fase de alegria, de festividade, de a gente olhar para as coisas a partir, então, de uma percepção mais sutil, mais leve. A gente está ali fazendo as mesmas coisas, mas a gente consegue rir, a gente consegue se divertir, a gente consegue enxergar um propósito e uma leveza nesse fazer, que é diferente das outras fases. Bom, para trabalhar esse arquétipo é legal a gente fazer listas, Listas, planejamento, projetos, é super interessante começar um novo aprendizado, onde a gente possa começar um curso novo, ou fazer alguma coisa diferente, onde a gente possa estar aprendendo, alguma coisa nova. E também é legal a gente colocar no papel os nossos projetos, as nossas metas, começar a dar mais vida para eles, mais forma, porque justamente nessa fase é a fase do nosso intelecto, é a fase onde a mente ela está muito mais clara, muito mais ativa, é o ar, o elemento ar, ele é o elemento da mente, e aí a gente pode então estar trabalhando justamente com essas ideias novas, tudo aquilo que foi gerado lá na lua nova, então a gente começa a dar materialidade na lua crescente, nesse arquétipo da donzela. Tá? Também é interessante a gente perceber que algumas mulheres se identificam muito com essa fase da donzela, até em função dessa sociedade onde a gente vive, que exige esse dinamismo, exige que a mulher seja mais dinâmica, que represente aí diferentes papéis no seu dia a dia, como profissional, como mãe, como alguém que cuida da sua casa, que cuida dos seus familiares, mas que também cuida de si, que também tem uma profissão, uma carreira, que produz coisas para o mundo. Então, essa é uma fase onde algumas mulheres se identificam muito mais fáceis. Por outro lado, tem outras mulheres que têm muita dificuldade de se adequar ou sintonizar com essas energias da lua crescente, da donzela, o arquétipo da donzela, justamente porque tem em si um registro de um feminino mais submisso, ou um feminino que, se for se preocupar consigo, com seus sonhos, se for colocar no mundo aí as suas ideias, se for atrás dos seus projetos, ela está se tornando uma mulher egoísta. Então a gente confunde muito essa coisa da ação, da liberdade da mulher com um ser egoísta, então ela não está mais cuidando, ela não está mais acolhendo, porque é uma fase que a gente se identifica muito, muito com o nosso intelecto, e a gente quer colocar as coisas em movimento, a gente quer fazer coisas, tem essa energia, o nosso corpo está revigorado, as nossas energias estão para fora, estão externas, então a gente quer fazer um monte de coisa e às vezes as pessoas ao redor acabam meio que se ressentindo, como se tu não estivesse mais ali, ou não estivesse cuidando, não estivesse
de alguma forma nutrindo essas pessoas. E muitas vezes isso pode ser confundido com egoísmo, né? Quando as energias da donzela, elas não estão, a gente não consegue trabalhar com elas, a gente tende a se tornar pessoas muito frustradas. Frustradas no sentido de que a gente não consegue colocar os nossos projetos em ação, os nossos sonhos, e aí a gente acaba meio que invejando ou se frustrando porque outras mulheres ou outras pessoas conseguem e nós não. Então, para que a gente possa se harmonizar com esse arquétipo da lua crescente, é muito interessante a gente começar a olhar para o que a gente realmente quer construir, começar a planejar, colocar isso no papel e começar a ver que ações são necessárias para que a gente chegue nesses objetivos. Quando a gente começa a fazer essas listas, né, que a donzela adora listas, a gente começa a perceber aquilo que é necessário, né, quais os conhecimentos necessários nós precisamos adquirir para colocar esses nossos projetos em ação, para colocar esses nossos sonhos no mundo, realizar esses sonhos. Então é a fase onde a gente pode e deve começar em um curso, escolher aí alguma área que a gente queira estudar, que a gente queira se aperfeiçoar. Então, é uma área de muito crescimento, tá? É um arquétipo onde a gente vai trabalhar justamente essas energias de movimento, energias de ação, e que vamos colocar, então, né, a nossa força no mundo, a força do feminino no mundo. Também é preciso considerar, né, que a donzela, sendo a nossa menina, a gente também precisa estar mais atenta ao nosso olhar para as coisas, como olhamos para tudo. E nos reencantarmos com o mundo. Olhar tudo com mais leveza, com mais alegria, com mais sabedoria. Uma sabedoria mais leve, mais tranquila, de riso, de leveza, de conseguir achar graça nas atividades do dia a dia, que a gente com o tempo, né, vai endurecendo e vai perdendo essa percepção. Ao mesmo tempo, quando a gente vai trabalhando com esse arquétipo da donzela, a nossa autoestima começa a melhorar. É aquela fase, né, a pré-ovulação é aquela fase onde a mulher se sente mais bonita, mais feminina, que ela chama mais atenção, né, afinal ela está se preparando aí para uma ovulação lá na lua cheia. Então é a fase onde o nosso feminino está aflorando. Então quando a gente começa a trabalhar e a gente aceita esse arquétipo, começa a trabalhar com esse arquétipo, a gente também retira, né, limpa os padrões limitantes da nossa manifestação, da manifestação do ser mulher, do feminino. Então, quando trabalhamos com essas energias de forma consciente, dentro da lua crescente, né, para as mulheres que não menstruam mais, ou as mulheres que passaram por um processo de esterectomia, ou as que não menstruam por uso de contraceptivos aí regularmente, enfim, elas ficam então muito mais ligadas à lua externa. Então é na fase da lua crescente que a gente tem a chance de trabalhar com esse arquétipo em nós, onde sentimos essas energias, né, fluindo através de nós. Então é um ótimo período para a gente começar a se olhar de uma forma diferente, se acreditar, né, capaz, acreditar que sim, que é possível realizar seus sonhos, seus projetos, começar a planejar isso, colocar isso no papel e trabalhar então para a realização dos nossos sonhos. Tá? Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a trazer à tona, né, toda essa autoestima, autovalorização e vai limpando esses padrões impeditivos. Porque quando tu te permite sonhar, tu te permite planejar, tu já vai automaticamente começar a ouvir, ah, não, a mente vem, né? Ah, não, tu não é capaz. Ah, mas isso não é para ti, mas isso é muito. Vem aqueles pensamentos negativos e aí a gente já sabe que ali tá alguma coisa que a gente precisa curar, alguma coisa que a gente precisa libertar. A gente pode fazer isso através da meditação, através da percepção consciente desses sentimentos, né? Desses pensamentos que vêm aí de negação da nossa ação e começar a trabalhar então com a informação contrária, né? Não, eu sou capaz sim, eu posso fazer, eu vou me qualificar para isso, eu tenho essas condições, eu tenho esses atributos e se eu não tenho, eu sou capaz de construir. Então essa é uma fase de muito dinamismo, a energia sexual está grande, a espiritualidade ela não é tão mística quanto na fase bruxa,
mas ela não deixa de ser ativa. É nessa fase em que a mulher busca, né, grupos, pessoas, hierarquias, modelos para se basear, para seguir alguma regra, uma trilha, algum caminho que já tenha sido seguido, para que ela possa então se organizar para seguir esse caminho. É a menina recomeçando todo o seu processo. Então é muito interessante a gente dar voz para essa menina, ouvir as nossas ideias, dar vazão a essas ideias que nascem lá no Lua Nova e começar então a colocar isso no papel da materialidade. Ao mesmo tempo também é uma época que a gente deve se dar presentes, né? Se você gosta de ir ao cinema, vá. Se gosta de ler, pega um livro tranquilo, leve, bom de ler, que resgate essa menina, que resgate esse olhar de encantamento para o mundo, né? Que a gente possa se reencantar com as nossas vidas, com o que nós temos, olhar para isso com gratidão, com alegria, com leveza, sair na rua e olhar para tudo ao teu redor como se tu estivesse vendo tudo pela primeira vez, né? E aí vai redescobrir todo esse universo que está ao teu redor e que no dia a dia a gente acaba fixando o olhar naquela trilha, né? Que a gente já conhece, enfim, e não desperta para tudo que está fora, né, da nossa mente, mas não do nosso olhar. Então vamos começar a prestar mais atenção nisso. Para essa fase da donzela, assim como os outros arquétipos, eu também estou deixando uma meditação guiada, vou deixar aqui em cima nos cards, fica de um lado ou de outro, nunca sei qual, tá? Para que vocês possam fazer, né? É uma meditação que ela não é muito longa, mas é uma meditação que ajuda a trabalhar com o elemento ar e na liberação desses padrões de bloqueio da nossa menina, da nossa energia vital, da força que nos leva, né, a agir e concretizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Então, deem uma olhada, tá? Que eu acho que vai ser bem interessante. Se gostaram do vídeo aí, deixa um joinha, se inscreva no canal, toda semana aí a gente traz muitas novidades, ok? Beijinhos, até o próximo vídeo.